Olha que legal, meu amigo. O pessoal da esquerda tá muito desesperado. Olha a Mili Lacombe nessa coluna do UOL aqui, ó. Só restaria um boicote à Copa do Mundo nos Estados Unidos. Vamos todo mundo boicotar a Copa do Mundo. Ninguém vai na Copa do Mundo. É, porque os Estados Unidos invadiu a Venezuela. Alguém conta pra ela que já vendeu todas as entradas, tá? Eu tô numa fila de espera pra ver se eu consigo uma entrada pra ir na Copa do Mundo, num joguinho só, lá um joguinho mequetrefe, tô na fila, na lista de espera, porque já vendeu tudo da Copa do Mundo, né? É muito engraçado esse pessoal, cara. Mas eu vou falar aqui sobre algumas coisas, não só sobre a reação exagerada de algumas figuras da esquerda, né? Não só da extrema esquerda. O Aécio também falou um negócio, não, que absurdo, não sei o que lá, soberania, não pode deixar o Trump atingir a Venezuela. Um monte de besteira enorme que esse pessoal falou. E eu quero também falar explicar um negócio que talvez as pessoas não tenham entendido. No vídeo que eu fiz hoje mais cedo, em que eu falei que o Trump jogou a Maria Corina Machado debaixo do trem, ele de fato jogou. Vamos combinar. Tá mais do que claro que foi isso que ele fez. Ele está preocupado tanto aqui no Brasil quanto na Venezuela com ter países amigos dos Estados Unidos, não necessariamente resolver o problema desses países. Mas acho que o pessoal entendeu errado, viu? Isso como um pessimismo meu. Não, não é pessimismo meu, não. Eu acho que isso é positivo para o Brasil de qualquer jeito. E é positivo para a Venezuela de qualquer jeito também. Poderia ser mais positivo ainda se os Estados Unidos colocassem a Maria Corina Machado no lugar do Maduro por lá. Seria melhor. Da mesma forma, se ele brigasse pelo Bolsonaro aqui no Brasil, seria muito melhor. Mas a verdade é que quem tem que definir isso é o povo brasileiro mesmo. Se o Trump consegue impedir o pessoal de manipular as coisas para a esquerda, já é suficiente para a gente. A Venezuela, na próxima eleição, já vai ir para a direita de qualquer forma. Aqui no Brasil, a gente já vai ir para o Flávio Bolsonaro de qualquer forma. Então vamos entender esses assuntos aqui, vamos rir um pouco aqui e entender esses assuntos. Eu sou o Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Salve para Ancaps, que tem esposas comuna, Peter Inácio Lula da Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, esclarecendo esse ponto, tá? Eu falei sobre a questão da Delcy Gonçalves, né? Assumir a Venezuela, que isso foi o Trump aceitou ela, o Trump, não, vai ser ela mesmo. Aparentemente ele combinou com ela, e realmente isso é jogar Maria Corina Machado debaixo do ônibus, não tenha dúvida. Tal como ele fez com o Bolsonaro aqui, mas isso não quer dizer que seja ruim. Né? Não é tão bom quanto a gente esperava, mas de qualquer forma é uma ajuda muito bem-vinda, porque no momento em que você impede a esquerda de dar golpe, a esquerda não dura muito tempo, meu amigo. A vontade popular, tanto na Venezuela quanto aqui no Brasil, é por um regime menor, por um governo menor, por menos intervenção na economia, então inevitavelmente a gente vai recuperar isso na marra, né? Não vai ser fácil, nunca é fácil esse tipo de coisa, mas tem que depender muito mais da população do que de fora. E o Trump tem razão nisso, né? No final das contas, se é imposto por um país de fora, acaba durando pouco tempo. Acaba caindo, ficando igual a situação do Iraque lá. Então, quem tem que brigar é a gente aqui no Brasil mesmo, né? Basta você tirar o dedão da balança. Não pode ter mais dedão na balança. Não. Ó, dedão na balança não pode. Se não tiver dedão na balança, meu amigo, a gente ganha essa coisa fácil ano que vem. Então não tem problema. Ano que vem não, né? Esse ano, né? Então não tem problema nenhum com isso. E acho que lá na Venezuela, é lógico, é uma decepção para Maria Corina Machado, mas ela continua extremamente bem cotada e eu tenho certeza que nas próximas eleições ela tende a ir. Por quê? Porque aí nas próximas eleições não vão poder meter o dedão na balança lá, de proibir ela de concorrer, de fazer aquela eleição toda maceteada que eles fizeram lá. Então esse é o ponto do meu último vídeo, tá? Só esclarecendo esse ponto. Estou otimista, estou gostando do que está acontecendo, acho positivo o que está acontecendo. Só não é tão positivo quanto poderia, mas realmente o Trump tem razão nesse aspecto, ele tem que cuidar dos Estados Unidos. Basta tirar o dedão da balança ali, já resolve o problema, né? Agora, engraçado, os esquerdistas estão muito putos, bicho, tá muito engraçado aqui. A Mili Lacombe, não, porque temos que fazer um boicote à Copa do Mundo. Globo, não transmita a Copa do Mundo dos Estados Unidos do Brasil. Não deixa o pessoal ver. Duvido que eles façam um negócio dele. Ela tá falando isso mesmo, né? Aqui, sob qualquer ângulo que se olhe, a agressão estadunidense à Venezuela é um ato de guerra. Mentira. O Maduro não é nem presidente da Venezuela. O Maduro usurpou o poder na Venezuela, né?
Nicolás Maduro é o presidente autoritário que usa o exército contra seu próprio povo e não respeita ritos democráticos. Mas por dizer que Trump, pelas suas políticas e métodos, é a mesma coisa. Como a mesma coisa? Caramba! Não, é pior do que isso. O Nicolás Maduro não é um presidente. Ele não foi eleito, Omília. Ele perdeu a eleição e segurou o poder na força. Ele não é o presidente da Venezuela, né? Então é isso daí. Nada justifica agressão, sequestro, prisão e iminente saque de recursos naturais pertencentes aos venezuelanos, né? E, de novo, né? Então, o que justifica os prisioneiros políticos, os mais de 9 prisioneiros políticos que morreram só depois dessas últimas manifestações contra o Maduro lá na Venezuela? Fora as dezenas de outros que já morreram em manifestações anteriores, a enorme quantidade de presos políticos lá no helicoide, lá em Caracas, né? Esse pessoal é muito engraçado. É isso daí. Mili Lacombe, sugiro para você que você boicote a Copa do Mundo. Não fala nada sobre a Copa do Mundo. Vai ser, ó, joia, a gente agradece, tá? Aqui, ó. Demanda por ingresso da Copa do Mundo quebra todos os recordes. Já escutou, galera, não tem mais nada. A FIFA, ela segurou o negócio, ela tá fazendo um sorteio agora. Quem quiser, eu acho que, não sei se já tá aberto, mas estava aberto, eu acho que até o ano passado, não sei se ainda tá aberto agora. A possibilidade de você concorrer. Você entra e entra num sorteio. Se você ganhar, você pode comprar o ingresso. Mas não é muita coisa, não. São poucos ingressos para poucos jogos. Eu entrei nesse sorteio, vamos ver se eu ganho. Mas já esgotou tudo. Boa sorte fazendo boicote aí, né? Agora, por falar em ridículo, não foi só a Mili Lacombe, né? A esquerda brasileira toda tá nessa, né? Que é o Aécio Neves, né? O PSDB repudia a invasão norte-americana à Venezuela. Eu acho legal disso. Por quê? Porque isso daqui, o que o Trump está fazendo? O Trump está tirando o dedão da balança. Não pode ter dedão na balança. Proibido o dedão na balança. Vamos deixar o povo decidir, aqui no Brasil e lá na Venezuela. Essa é a intervenção do Trump no final das contas, né? O Maduro é um criminoso, foi só preso, como qualquer criminoso é preso, né? Então agora a Venezuela está lá, continuou o sistema lá, e agora a Delcy Rodrigues só vai ter que fazer uma eleição livre, só está proibido o dedão na balança. Aí você vê todo mundo que está reclamando do Trump, pode entender, eles estão reclamando de que não vai ter dedão na balança nas próximas eleições, né? Então, o PSDB, eu estou falando para vocês que essa estratégia toda do Alexandre de Moraes, do dedão na balança, de condenar o Lula, trazer o Lula do mundo dos mortos para voltar ele, botar ele na presidência e coisa e tal, no fundo, é uma estratégia do PSDB para tirar Bolsonaro? Mantenho o que eu falei, eu digo, é isso mesmo. Essa é a estratégia. Eles só tiraram o Lula da cadeia porque o Lula era o único que conseguia tirar o Bolsonaro em 2022. E agora, o planejamento dessa galera era que o Lula perdesse para alguém do PSDB, para alguém lá da centro-esquerda e coisa e tal, né? O Aécio tá chorando aqui, não, agora não tem dedão na balança. Sem dedão na balança, o PSDB morre, né? Eduardo Leite é a mesma coisa. Eduardo Leite, não, porque os graves acontecimentos na Venezuela, com a invasão dos Estados Unidos. E, de novo, todo mundo falando invasão dos Estados Unidos, né? Lembrando que, de certa forma, sim, os Estados Unidos invadiram a Venezuela, mas foi uma coisa temporária. É muito diferente, por exemplo, da invasão russa da Ucrânia, né? A Rússia invadiu a Ucrânia e botou soldados lá na Ucrânia, em várias áreas da Ucrânia, para tomar o território ucraniano. Os Estados Unidos fizeram uma operação pontual, tiraram Maduro e pronto, e saíram, né? Eles agrediram a Venezuela? Agrediram, mataram um monte de soldado, né? A gente falou em vários vídeos aí, atacaram várias coisas no Forte Tiuna lá, mas eles não ocuparam nada, não tem nenhuma cidade venezuelana sob ocupação dos Estados Unidos, né? Então tá o Eduardo Leite e o Aécio Neves reclamando do quê? Do quê? Da falta de dedão na balança, não tem mais dedão na balança, morreu o PSDB, né? O Lula, é lógico, tá chateado pra caralho. O Lula, se não tiver dedão na balança, meu amigo, ele vira um zero à esquerda na política, né? Então tá todo mundo reclamando. Da mesma forma tá a imprensa tradicional socialista brasileira. Ai, nosso dedo na balança, como é que pode tirar o nosso dedo da balança? Tirania de Maduro não justifica ataque de Trump. Que ataque, pô? A prisão de um condenado por tráfico de drogas, né? Violação da soberania venezuelana estimula pretensões imperiais da Rússia sobre a Ucrânia. Eu falei sobre isso até no vídeo da Ucrânia de hoje, lá no canal Mundo e Revolução, né? Aqui, eu estou dizendo que não porque isso daí justifica a invasão da Ucrânia pela Rússia. Não, não. Tem 3 diferenças fundamentais entre a invasão a agressão dos Estados Unidos à Venezuela, porque não foi nenhuma invasão, eles não tomaram nenhuma cidade, essa já é uma diferença, né? São 3 diferenças que tem entre a Rússia e os Estados Unidos. A primeira é essa. Os Estados Unidos cometeu uma agressão, é verdade, né? Entraram na Venezuela, bombardearam um monte de coisa, tiraram Maduro e saíram. Não ocuparam nenhuma cidade, não tem nenhum ponto da Venezuela que está sob ocupação americana neste momento, né?
Então não é uma invasão, uma agressão, ok, é diferente do que o Putin está fazendo. Isso é a primeira diferença. A segunda diferença é que os Estados Unidos têm uma justificativa lógica para isso. O Maduro não é o presidente eleito da Venezuela, todo mundo sabe, a eleição de 2024 não foi reconhecida por praticamente nenhum país do mundo. Tirando ali o pessoal do eixo do mal, ali, a Rússia, a China e coisa tal, nem o Brasil reconheceu a eleição do Maduro, meu amigo. Não, ninguém reconheceu a eleição do Maduro, não. O Maduro é um usurpador do poder. Ele já está lá sem poder de estar. Ele não foi eleito, ele perdeu as eleições para o González Urrutia. Então, ou seja, é a outra diferença. O Zelensky lá na Ucrânia, você pode gostar do Zelensky, pode não gostar do Zelensky, mas ele ganhou a eleição, ganhou com uma folga enorme lá na Ucrânia, né? E a Constituição ucraniana diz que não precisa ter eleição em tempo de guerra. Enquanto tem guerra, não tem motivo. E você não pode nem dizer que a invasão russa foi porque o Zelensky ficou tempo demais, porque quando eles invadiram, o Zelensky estava no prazo dele, estava no período normal dele de presidência, né? Então, ou seja, não tem comparação em relação à questão a situação do presidente, né? O Maduro, de fato, é um criminoso, de fato, é um traficante de drogas, e ao contrário do Zelensky, que é um presidente eleito pelo povo e que, por mais que tenha alguns críticos dentro da Ucrânia, como é normal em todo regime democrático, não tem ninguém achando, sequer movimentando para impeachment dele ou para tirar ele da presidência, né? Até a oposição lá na Ucrânia não quer mexer com a eleição antes do fim da guerra. Mas tem o terceiro ponto que é fundamental, que diferencia as duas coisas também. O terceiro ponto é: os Estados Unidos conseguiram fazer a coisa mesmo de funcionar, né? Por quê? Porque esse era mais ou menos o plano da Rússia também, tá? Para quem não sabe, a Rússia, o plano dela era entrar com o pé na porta da Ucrânia, lá em Kiev, pelo norte. Achavam que ou Zelensky iria fugir da Ucrânia, ou então seria capturado pelas forças especiais russas. Sim, tinha forças especiais russas circulando dentro de Kiev, tentando pegar o Zelensky no dia da invasão, lá no dia 24 de fevereiro de 2022. Né, tentaram capturar ele, coisa e tal, só que a diferença é que os americanos fizeram a coisa realmente, os russos não fizeram. Qual foi o erro dos russos? Foram 3 erros. Os russos achavam que iam chegar na Ucrânia, iam bater a porta ali, o Zelensky ia fugir, os militares iam se entregar a tudo e pronto, ia tomar conta da Ucrânia. E não aconteceu por quê? Primeiro, eles subestimaram a força do exército ucraniano. Quando a Rússia invadiu a Crimeia lá em 2014, de fato, ela conseguiu invadir com muita facilidade. Pegou a Ucrânia de surpresa, no meio de uma briga política enorme, a deposição do Yanukovych, aquela coisa toda, conseguiram invadir a Crimeia. Acharam que iam enfrentar forças tão fracas quanto. Só que de 2014 para cá, a Ucrânia investiu muito nos militares, melhorou muito a situação militar na Ucrânia, então a força ucraniana é muito mais forte do que os russos esperavam. Primeiro erro. Segundo erro, as forças russas foram muito mais fracas do que o Putin achava que seria. O Putin superestimou as forças russas, né? Ele achava que a Rússia é o segundo exército do mundo, não sei o que lá. Ele esqueceu da corrupção absurda no exército russo. E, de fato, um monte de corrupção no exército russo, um monte de coisa quebrou, não funcionou, não chegou no lugar, falhou e, de fato, eles achavam que a Rússia teria muito mais sucesso do que efetivamente teve. Lembra do comboio de 35 quilômetros que estava indo para Kiev? Está indo para Kiev até hoje, meu amigo. Nunca chegou o comboio de 35 quilômetros. Foi destruído pelos ucranianos ao longo do caminho, né? E o terceiro ponto, eles subestimaram o quanto que o povo ucraniano queria fazer parte da Rússia. Eles achavam que tinha muito ucraniano que queria fazer parte da Rússia, que tinha uma oposição ao Zelensky grande, e não tinha. A verdade é que até tinha gente que não gostava do Zelensky, mas ninguém queria fazer parte da Rússia, né? Então, esses foram os 3 erros do Putin, né? Os 3 erros que ele cometeu. Por outro lado, o Trump teve 3 acertos. O Trump disse que imaginou que o exército da Venezuela era uma piada, que não tinha nenhuma chance de conseguir nada. E estava certo, realmente, não deu nem para começo. O Trump achava que o exército americano é muito maior do que o venezuelano, conseguiria fazer uma operação dessa brincando. E ele estava certo, consegue mesmo. E terceiro, o Trump acha que o povo venezuelano pode até não gostar da intervenção, mas gosta menos ainda do Maduro. E sim, de fato, é o que está acontecendo, né? Então, ou seja, os 3 erros do Putin e os 3 acertos do Trump. É por isso que tem essas 3 diferenças das operações, né? E esse é o ponto final que eu falo para vocês. No final das contas, essa coisa aqui foi muito positiva para a direita, essa ação do Trump, mesmo que não tenha sido perfeita, que ele vai realmente ignorar a Maria Cristina Machado. Essa operação foi muito positiva para a direita, tanto lá na Venezuela quanto aqui no Brasil. Meu amigo, tirou o dedo na balança, a esquerda não ganha mais.
Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.